porque lá dentro do Irã começou uma caça às bruxas. Já passa das milhares de pessoas presas. Inclusive, eu vou soltar um vídeo sobre isso, tá? Fique ligado aqui no canal. Milhares de pessoas estão sendo presas, um caos total dentro do Irã. Eles estão caçando todo mundo. Lá é o seguinte, agora todo mundo é suspeito de ser um espião. Qualquer movimento, ontem nós falamos um pouquinho, desde você usar um chapéu, um óculos escuro, um carro diferente, você já é suspeito de ser um espião do Mossad. Tem um dado que saiu que a cada 4 membros da Guarda Revolucionária, um pode ser um espião recrutado por Israel. É muita gente, então eles não confiam em absolutamente mais ninguém. E lá no Irã começou uma caçada às bruxas, à oposição. Então, você é meu opositor político. Vou acusá-lo de ser um espião justamente para prendê-lo e eliminá-lo. Então eles aceleraram os processos, ou seja, nem está acontecendo julgamento. A pessoa vai presa, já passa lá pelo cadastramento e já vai... passa lá rapidamente pelo tribunal, porque nem tem tempo de julgar, de investigar, de fazer absolutamente nada. E já é condenada, ou é morte, execução. Khamenei mandou executar várias pessoas na Praça Palestina, que é aquela praça que tinha um relógio de destruição de Israel, ok? E Khamenei mandou executar várias pessoas ali, por enforcamento, entre outras coisas. Então tá um caos, inclusive vizinhos. Olha só, relatos de vizinhos desafetos. Não gosto daquele vizinho. Então um vizinho tá indo lá entregar o outro como se fosse um espião, porque não gosta daquela pessoa. Então, gente, é um horror lá dentro do Irã e o Mossad continua as suas operações. Há poucos dias eu vi um relatório de que o Mossad teria recrutado mais de 1000. Mas eu acho que é muito mais. Eu acho que esse número é muito maior, porque, inclusive, drones israelenses ainda estão sobrevoando o espaço aéreo iraniano e atingindo alvos. Várias eliminações continuam acontecendo dentro do Irã, cientistas, altos membros do governo. Então, imagine um caos. É o que está acontecendo lá no Irã. E aí, gente, tudo isso é para que o Irã não consiga se estabilizar e representar uma ameaça imediata a Israel. Israel está tentando manter o Irã lá muito ocupado com problemas internos para que ele possa organizar aqui fora, né, o futuro do Oriente Médio com os Estados Unidos. E aí, Netanyahu vai se encontrar com Trump. A normalização de Gaza, o que eu posso adiantar de Gaza? Saiu um relatório de Gaza essa semana que... Bom, primeiro a declaração de Trump, olha, é para terminar os combates em Gaza na próxima semana, né? Netanyahu ainda não afirmou exatamente o dia, quando vai acontecer. Eu acho que depende dessa conversa com o Donald Trump, onde eles vão definir ali meio que o destino de Gaza, o que vai acontecer, mas saiu um relatório interessante que diz o seguinte: lá em Gaza, eles vão entregar para uma coalizão de 4 países. Esse é o relatório até agora. Ele pode mudar, porque o Oriente Médio é uma montanha-russa. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra totalmente diferente. Mas, nesse relatório divulgado, seria aí, entregue a faixa de Gaza para a Arábia Saudita, para o Egito, para os Emirados Árabes Unidos, amicíssimos de Israel, e tem um 4º país que não foi citado, mas eu estimo que seja o Catar, ok? Esse 4º país que vai operar dentro da faixa de Gaza. Então, uma coalizão de 4 países árabes, e aí é o seguinte, a faixa de Gaza ela não vai ser como ela era. Parece, pelos relatórios, que vão surgir ali pequenos emirados, pequenos reinos ali entre os países. Eu já falei isso essa semana, só estou atualizando vocês, porque por enquanto permanece essa ideia. Então, ali é diferente, né? No Oriente Médio não tem... O Oriente Médio, definitivamente, a única democracia que existe lá de verdade é Israel, onde se vota, escolhe candidato, tem liberdade religiosa, tem liberdade cultural,
Enfim, vocês sabem como funciona já, né? Para você que está aqui, você já sabe como é que funciona. Mas nos outros países não. Lá são as famílias, os príncipes, os emirados, enfim, né? E aí, na faixa de Gaza, na Cisjordânia também, é assim que funciona. São os clãs. Você vê falar de Hamas, mas o Hamas ele não governa sem o apoio de famílias importantes. Ok? E aí estas famílias estariam dispostas a formar pequenos emirados e assinar as normalizações no Acordo de Abraão. Por isso que Netanyahu fala, olha, não é só a Arábia Saudita, vem coisa maior. O projeto de normalização entre Israel e os países árabes é muito maior do que apenas uma normalização com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a porta de entrada. A partir dali, muitos outros países, inclusive não só do Oriente Médio, vão assinar os acordos de Abraão com Israel. É algo incrível. Só que, por outro lado, isso é uma ameaça direta ao Irã. Só que não apenas ao Irã. Existe alguém muito maior do que o Irã que não quer essa normalização. A China. Ok? Para a China, isto é uma ameaça e para a Rússia também. Há um projeto, ok? Há um projeto e se você não sabe, eu vou te contar agora um detalhe. Hoje, a Rússia ainda é o maior fornecedor de gás liquefeito. Esse gás utilizado para aquecimento, geração de energia e tudo mais, é fornecido pela Rússia à Europa. Só que estão planejando criar um gasoduto e um oleoduto que sai da Arábia Saudita, passa por Israel e vai para a Europa. Entendeu? O perigo. Tira a Europa da dependência russa, tira os países árabes também do colo dos russos e dos chineses e liga diretamente a Europa ao Oriente Médio. Tá vendo? O perigo. Então nós estamos na iminência de um acordo histórico que vai mudar o Oriente Médio para sempre, mas ao mesmo tempo é o crescimento de uma ameaça direta, principalmente econômica, aos interesses da China e aí, consequentemente, da Rússia. Porém, a China... Pode ser que a China se contente, e aí, gente, que eu trago essa análise para vocês. Pode ser que a China se contente com o Taiwan, né? Tá ali o Oriente Médio nas mãos, né, dos europeus, dos Estados Unidos, da OTAN, estabilizado, novos negócios, e aí a China toma o Taiwan. Será que os americanos vão aceitar isso? Eu pergunto para você. Será que vão? Tô jogando na mesa aqui, né? Uma possibilidade. Ok? Turma, seja bem-vindo. Tá chegando agora? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Ontem eu falei com o seu Roberto. Não lembro o sobrenome dele. Eu falei com ele na rua, aqui em Curitiba, no frio. Ele me abordou e falou, Shimon, é o seguinte, eu quero me tornar um membro do canal, mas eu não sei como. Eu falei, seu Roberto, pega aqui o teu telefone, me dá aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem aqui um botão Seja Membro. O senhor já está inscrito, já ativou o sininho. Seja Membro. Clica aqui. Tem que fazer um cadastro do teu cartão de crédito, obviamente. É R$ 4,99 por mês, menos que um cafezinho. E você fortalece o canal. Mas ele falou, eu não sei. Não sei cadastrar. E meu neto não quis me ajudar. Me deixou lá, sozinho. Eu falei, tá. Então o senhor pega o Pix que tá na tela. Tá ali, ó. Na tela tem o QR Code, tem a chave, e o senhor faz o Pix, pode usar essa ferramenta e tá ali. Mas para quem consegue fazer o cadastro agora, aí eu expliquei pro senhor Roberto, é o seguinte, o YouTube, ele interpreta, porque é uma ferramenta com muitos robôs, ele interpreta que quanto mais membros tiver o canal, e pode ser uma assinatura simbólica, como é essa, de R$ 4,99 por mês, mas o YouTube vai fortalecer a entrega do nosso conteúdo para mais pessoas. E aí, nessa luta, e aí você já vai entender o porquê que nós estamos nesta guerra.
Nesta luta faz a diferença. Mais pessoas recebem o nosso conteúdo. Olha só, o ministro das Relações Exteriores iraniano, o Araki, que inclusive, gente, o Araki foi pego pelo Mossad sondando as postagens do Mossad no Twitter, no X, né? Na rede lá do Elon Musk. Ele tava aqui, ó, de olho no que o Mossad escreve. E aí, usando uma conta fake, obviamente, aí o Mossad mandou uma mensagenzinha para ele: olha, nós sabemos que você está acompanhando de uma conta fake, usando um celular de terceiros, não é teu, né? É um outro telefone, e usando inclusive rede VPN. Nós sabemos onde você está. Ele só não foi dessa para melhor, ou seja, de arrasta para cima, porque ainda não é a hora. Mas ele disse o seguinte: que levará tempo e garantias dos Estados Unidos antes que o Irã esteja pronto para retomar as negociações sobre o seu programa nuclear. E insistiu que o Irã em breve estará pronto para começar a enriquecer o urânio novamente e recuperar o tempo perdido. E ele diz o seguinte: não acredito que as negociações serão retomadas tão rapidamente. Embora tenha acrescentado que a diplomacia não estava descartada. Para decidirmos retomar o engajamento, teremos primeiro que garantir que os Estados Unidos não voltem a nos atacar militarmente durante as negociações. E eu acho que, com todas estas considerações, ainda precisamos de mais tempo. Não se pode destruir a tecnologia e a ciência do enriquecimento por meio de bombardeiros. Se houver essa vontade de nossa parte, a vontade de voltar a progredir nesse setor, seremos capazes de reparar rapidamente os danos e recuperar o tempo perdido. E aí seguem, né, as declarações iranianas a respeito da reconstrução do programa nuclear, que vai ser retomada. Aliás, já está sendo retomada porque imagens de satélites revelaram o Irã naquela tão famosa instalação nuclear de Fordo, que era a mais impenetrável. O Irã está lá já reorganizando tudo e tentando abrir caminho para acessar as instalações. Trump diz que tudo foi destruído e acabou. Netanyahu corroborou com algumas declarações dizendo: nós destruímos o programa nuclear iraniano. E aí, por outro lado, tem grandes relatórios dizendo: olha, em 6 meses o Irã vai estar enriquecendo urânio novamente. Ora, os danos às instalações foram graves, destruíram muita coisa. Acontece que tem um detalhe muito importante. Existem ainda outras instalações que não foram atingidas, supostamente. Outros relatórios. Ainda existem centrífugas que enriquecem o urânio, que não haviam sido instaladas, mas que podem ser instaladas rapidamente. Ok? Óbvio que nós não entendemos ainda, gente. Ainda não entendemos a extensão dos danos totais ao Irã. E Israel não vai divulgar isso enquanto a guerra não acabar, porque a guerra está continuando lá dentro. Ok? Muitas destruições. Ainda existem drones israelenses lá. O Mossad está fazendo muitas operações. Ok? E aí eu acredito que vai haver uma nova fase de um ataque direto dos americanos ou somente de Israel, com apoio dos Estados Unidos, a outras partes do Irã, porque Israel avançou, a parte leste do Irã ainda tem muita coisa ali, inclusive instalações que não foram atingidas, não foram atacadas, dada a distância, a dificuldade, aquela coisa toda, né? O Irã é um país gigantesco com 90 milhões de habitantes e um exército gigantesco, um terreno extremamente difícil de acessar, né? Então, existem grandes desafios ali dentro, ok? E eu acredito, sim, que ainda existam lugares que não foram atingidos, porque 12 dias, gente, é pouco tempo. Olha, a Rússia está há
4 anos? Estamos indo para 4 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E não termina nunca. Entendeu? 12 dias num país imenso como o Irã. Sim, eu acredito sim que houve muito progresso. Inclusive, repetindo, Israel ainda tem o controle total do espaço aéreo iraniano. Total. Irrestrito. Então tivemos muito avanço, um avanço extremamente poderoso. E aí nós temos ainda um alvo, que esse é mais difícil de resolver, que é o regime, né? Se o regime continuar lá, ele vai reconstruir tudo, do jeitinho que era e até melhor, se Israel e os americanos permitirem. Para você, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like no vídeo. Olha aí, o Irã lançou uma campanha abrangente para minar o apoio público americano e ação militar contra suas instalações nucleares, implementando uma sofisticada rede de bots que disseminou centenas de milhares de mensagens enganosas, de acordo com uma pesquisa inovadora encomendada pelo Ministério de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo. A investigação que analisou a atividade nas redes sociais do Twitter, né, o X, durante a Operação Leão em Ascensão, identificou pelo menos 100 contas forjadas promovendo sistematicamente a mensagem estratégica do Irã, além de simplesmente disseminar desinformação para glorificar os sucessos iranianos enquanto fabricava os fracassos israelenses. Teherã investiu recursos substanciais visando públicos domésticos em Israel e nos Estados Unidos. Os pesquisadores examinaram aproximadamente 100 contas do X, que exibiam sinais claros da operação automatizada em vez de humana. Estas contas mantiveram atividades contínuas durante todo o horário, sem os padrões típicos de descanso humano. Além disso, geraram conteúdo em velocidades sobre-humanas, postando milhares de mensagens diariamente. O conteúdo frequentemente parecia idêntico ao notavelmente semelhante em várias contas suspeitas, indicando fortemente a atividade coordenada de bots. A rede examinada distribuiu mais de 240 mil postagens, alcançando milhões de usuários em todo o mundo. Aí, por isso que eu estou falando para vocês, vocês perceberam que quando os Estados Unidos atacaram o Irã, o YouTube brasileiro, o X, né, o Twitter, o Instagram, explodiu de pessoas trazendo teorias e culpando Israel e os Estados Unidos de terem traído o Irã, de terem traído a geopolítica, de serem os verdadeiros vilões. Tem esse youtuber que é gigantesco, que ele foi agora com tudo para cima de Israel e dos Estados Unidos, dizendo que a guerra é fake. Gente, tudo coordenado nesta guerra de informação, onde o Irã luta, e ele não luta baixo, ele luta alto. Para você ter uma ideia, o Irã tentou invadir o sistema eleitoral dos Estados Unidos. O Irã não é brincadeira, tá? O Irã não é um anão. O Irã não é fraco. O Irã não é burro. O Irã é um gigante, mas que foi sobrepujado pela inteligência, pela capacidade, pela coragem israelense e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram de dentro para fora, eles foram minados a confiança nos americanos, ok? E com a globalização da informação, você vai encontrar aí milhares de pessoas dispostas a desacreditarem os Estados Unidos. E realmente existia dentro do governo americano, e existe até agora, agentes representantes de forças políticas globais enfraquecendo os Estados Unidos de dentro para fora. Por quê? Porque os americanos são a maior democracia do mundo. Ah, ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, tem grandes problemas. Mas os americanos são uma barreira ainda, o povo americano, o cidadão americano, tá? Ainda são uma barreira para um mundo sem fronteiras.
para um mundo com liberdade de expressão, para um mundo com direitos individuais, ok? Para um mundo com diferenças culturais e religiosas. Ainda, sim, os americanos representam. Por quê? Porque lá dentro, o cidadão americano, a maioria, ele tem lá um berro, um 38, ele tem lá uma forma de defender os seus direitos. Então tentou-se implodir os Estados Unidos de dentro para fora, enfraquecendo a identidade americana, enfraquecendo a cultura, enfraquecendo a religião, enfraquecendo a moral, certo? Enfraquecendo as forças armadas americanas, foram enfraquecidas, ok? Empregou-se dentro das forças armadas agendas, pautas, pautas identitárias dentro das forças armadas, ok? Então, os americanos ainda defendem no mundo aquela que pode ser uma ilusão, sim, mas significa muito, aquele sonho, né? Aquele sonho da pessoa em trabalhar, construir riqueza e viver feliz, livre, com direito a se manifestar, com direito ao voto, com direito a escolher o seu futuro. Não são as expectativas ocidentais. Elas podem ser frágeis, elas podem ter todos os defeitos do mundo, inclusive. O Ocidente ele foi implodido de dentro para fora, porque os globalistas, eles querem mudar o mundo como nós conhecemos. Eles querem remover o direito ao voto, remover o direito à escolha, o direito à religião, remover direitos e ter ali uma hegemonia que aceitem ordens, produzam e comprem. Fiquem atentos a todas as nossas redes e me sigam lá. Shimon Oliveira no Instagram. Shimon Comunica. SHI, Shimon, @ Shimon Oliveira, tá lá no Instagram, @sinagoga no Sim Brasil, tá lá, tá bom? Tchau, tchau, gente.